Fala Fiel, a reunião do Conselho Deliberativo do Corinthians para decidir sobre o impeachment do presidente Augusto Melo foi pura confusão. Após horas de debate, a votação foi suspensa, deixando todo mundo na expectativa. No meio da bagunça, rolou uma votação preliminar. 126 conselheiros votaram a favor de continuar com o processo de impeachment, enquanto 114 foram contra. Mas, antes que pudessem decidir de vez, a sessão foi interrompida. Augusto Melo não ficou quieto. Ele criticou o presidente do conselho, Romeu Tuma Júnior, chamando de ditador e reclamando que não teve chance de se defender. Tuma Júnior rebateu, dizendo que lamenta a postura de Melo como presidente do Corinthians. A fiel torcida está de olho em tudo, preocupada com o futuro do clube. Para entender melhor essa treta, confira o programa Os Donos da Bola, onde a turma debateu a confusão e o bate-boca que marcaram a votação para o processo de impeachment do presidente Augusto Melo. Não se esqueça de curtir o vídeo, deixar seu comentário, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber mais notícias sobre o Corinthians. Vai, Corinthians! Presidente do Corinthians, o Augusto Melo, foi admitida a possibilidade da votação, mas a votação em si acabou não acontecendo. Foi uma noite de muitas acusações, tumulto, pressão, enfim, a gente vai ver as imagens aí do que aconteceu. E é uma história para o Corinthians resolver internamente, entre eles, os conselheiros, os torcedores, enfim. Mas, nesse momento, a votação foi aprovada para ver se ele vai receber o impeachment do Conselho, para depois, se isso acontecer, ou ele ser absolvido e não termos aí mais a continuidade desse processo, ou se vai para a Assembleia Geral dos Sócios. Como é que vocês veem isso tudo? Bom, o Fernandinho, ontem realmente esse processo todo terminou numa grande confusão, né? O Corinthians ontem que recebeu ali os conselheiros para votar, né? Se esse processo é pertinente ou não, se tem continuidade ou não. Inclusive isso reza o próprio estatuto do clube, que foi aprovado então o prosseguimento do processo. Só que em meio de uma grande confusão, né? Não terminaram a votação porque foi alegado pelo advogado do Augusto que estava tendo mais uma vez fraude na eleição, aí teve que recontar os votos, demorou, atrasou, confusão. Inclusive, a votação foi apertada pelo número de 12 ou 14 votos de diferença. Passou. Né? 14, né? 12. E agora o Tuma vai convocar uma nova reunião que ainda não tem data, né? Mas, enfim, ontem o clube estava fechado, né? E a gente viu a confusão que foi em função até de pessoas que não são sócias do clube, torcedores que estavam dentro do clube. Alguém liberou o acesso dessas pessoas que causaram uma enorme confusão, inclusive agressão, né? Não sei dizer se a agressão foi dentro ou fora, mas eu vi o Tuma dizendo aí, na entrevista que ele deu após, né, essa tentativa de votação, de que teve conselheiro aí que foi agredido, né? Então, uma confusão. Eu acho que o Corinthians tem que realmente passar limpo essa questão toda. Esse processo é um processo democrático dentro do estatuto do clube, mas o que nós vimos ontem foi mais uma confusão, né? E que não terminou, ainda não terminou essa questão do impeachment ou não do presidente do Corinthians. E pelas informações, talvez até a primeira quinzena de fevereiro deva ser marcado até esse período a nova votação, né? Agora já com admissível a possibilidade de impeachment, agora é uma votação para valer dos conselheiros e deve ser alterado o local dessa votação, sai do Parque São Jorge, vai para a Arena do Corinthians, uma questão de logística, segurança, enfim, eu não sei por que estão tomando essa decisão, mas é um processo que faz, né, o tempo sangrar, né, essa situação que vive o Corinthians. Vai fazer igual Boca, né? Boca e River, né? Daqui a pouco vai marcar reunião lá na Espanha. Não pode ter aquele clássico que teve a final da Libertadores na Argentina e levaram lá para 2018, levaram lá para a Espanha. Mas, assim, administrativamente, o Corinthians é bagunçado demais, né, Fernandinho? A gente já sabe disso já faz um tempo já, né? Os caras não conseguem fazer algo civilizado, é uma bagunça, é briga toda hora, é impeachment, E como é que a gente não vai falar sobre isso, né? Como é que a gente vai falar? Como é que a gente vai expor sobre isso? Porque, às vezes, o corintiano, o torcedor, quando a gente vem aqui, ele acha que a gente é anti-corintiano por estar expondo, mas, pô, o cara não consegue fazer algo civilizado. A reunião que era para começar, ontem já entrou na quarta-feira, na terça-feira, a reunião estava continuando uma reunião para marcar outra reunião. Não consigo entender, tem coisas que não dá para entender. Então, o sócio, a próxima vez, a próxima eleição, eleja bem quem vai dirigir o clube.
Porque o Corinthians, assim, a instituição Corinthians não merece passar por isso. Toda hora o time melhora e a gente está dando notícia aqui sobre algo extracampo, sobre algo administrativo, uma bagunça danada. Tua leitura, Quezada? Isso daí é o puro suco de Corinthians, né? Para a gente entender essa dívida de 2,4 bilhões, essa disputa política, esses caras que tomaram de assalto o Corinthians nos últimos anos, né? Isso é o puro suco de Corinthians. Aí fica muito fácil entender porque um clube que faz 1 bilhão aí numa temporada não consegue com esse dinheiro ter uma administração no mínimo profissional. Porque eu já cheguei à conclusão e ninguém tem nenhum argumento forte para contestar isso que eu digo. O problema do Corinthians não é o dinheiro que ele faz muito dinheiro. O problema é que os caras, ao longo dos anos, literalmente, meteram a mão na cumbuca. Roubaram o Corinthians. Um clube que vai fazer nos próximos 5 anos 5 bilhões de reais, voa numa altura absurda, não precisa de mais nada. Só que esses caras conseguiram fazer com administrações ruins, essa malversação do dinheiro do Corinthians, administraram mal esse dinheiro. O Corinthians hoje tem uma dívida que ela é impagável? Não, ela não é impagável. Só que você precisa colocar um gênio ali, como Bandeira de Melo fez lá no Flamengo, para conseguir nos próximos 5 anos organizar a casa. Porque a gente não está enxergando o negócio, Fernandinho. Tira o Augusto, ok. Vai voltar quem? Renovação e transparência? Esse é o problema, a gente não está enxergando o futuro próximo. Quem é que vai assumir essa bomba? Quem é que vai assumir essa dívida de 2,4? Quem é que vai assumir a dívida com os empresários, com os fornecedores? Quem é que vai pagar o Matias Rojas? Quem é que vai resolver o ISS? Quem é que vai resolver os impostos? Quem é que vai resolver as trabalhistas? Tudo a responsabilidade do Corinthians. Então, se você for presidente do Corinthians, vai cair nas tuas costas, Veloso. O Souza também, você, Fernandinho. Então, a gente não está enxergando aquilo que é maior, que é uma solução a curto prazo, que eu não acredito, tá, Fernandinho? Eu sei que você também não acredita. A curto prazo, esquece. É impossível dar uma solução diante de todo esse problema que o Corinthians, que as pessoas que estão no Corinthians, estiveram no Corinthians, criaram nesses últimos anos. Não tem a menor possibilidade de vamos parar, vamos resolver e pensar no Corinthians? Impossível. Esse antagonismo vai. Impossível. Eu não vejo dessa forma também ser resolvido, não, Fernandinho. Eu acho que os conselheiros o que a gente faz de leitura é que já tomaram a decisão. E o que está acontecendo nesse momento é que o Augusto e seus advogados estão tentando protelar a questão. Porque eu acho que a votação vai acontecer, né? Agora você está dizendo aí que mudou para a Arena, eu acho até pior, porque se dentro do clube... A informação que a nossa produção passou, eu não tinha essa informação, o pessoal, o site Meu Timão, inclusive, que deu essa informação hoje, que pode acontecer essa mudança para a Arena... Por uma questão de logística, segurança, a polícia vai estar lá, Fernandinho? Tem que estar é isso que eu quero dizer, porque se dentro do clube, que teoricamente só pode entrar associados, que não é permitida a entrada de nenhum torcedor ou alguém que não seja associado, a gente vê a confusão que aconteceu com pessoas que não são sócios do Corinthians, estando dentro do clube, no momento de votação, que o clube estava fechado, né? Ontem foi segunda-feira, o clube estava fechado. Você imagina na Arena, que é muito maior, mais fácil de se acessar o espaço. Então, quer dizer, eu acho que é mais preocupante ainda você levar uma votação para o local onde o torcedor está mais familiarizado com o espaço do que dentro do clube, que teoricamente não é para ele ter acesso. Então, eu acho que é mais preocupante, eu não sei, o Tuma, que é lá o presidente do conselho, deve ter motivos para ter mudado de lugar, para ter buscado mais segurança, mas eu, assim, na teoria, né, eu não vejo isso como algo que possa dar mais tranquilidade para os conselheiros, para quem vai estar presente, se sentir seguro para poder exercer o seu direito de voto. Impossível consenso. Eu acho também. Pensar no clube, vamos parar com isso, a gente precisa resolver a vida do Corinthians, que é o mais importante, como é que fica? Pensar no clube? Vixe, a única coisa que eles fazem aí é pensar no clube. Como é que você vai... Se você não consegue marcar uma reunião dentro de um clube, num dia fechado, como é que você vai dirigir um clube, Fernandinho? Me fala. Se você não consegue fazer algo civilizado, pelo amor de Deus. Agora, enquanto o clube ficar refém
de uma minoria, porque o que parece, né, que os conselheiros, parece que eles estão indo na mesma linha desses caras, entendeu? Porque como é que você elege um cara, Fernandinho, como é que você elege um grupo que ficou 16 anos e deixou a dívida do jeito que está, Fernandinho? Isso não existe no futebol. A gente já falou aqui, estou aqui há 4 anos, a gente fala todo dia sobre isso. Qualquer CEO de uma empresa que pegasse uma empresa e a dívida fosse aumentando, ele jamais ficaria no clube. É o único lugar do planeta, que é o futebol, que você vê a mesma gestão ficar no lugar e a dívida aumentando. Então isso é briga de poder. Agora, o Neto falou uma coisa que é bem pertinente de ser lembrada. Como um clube que deve 2,4 bilhão e é uma briga muito grande para dirigir um clube como esse. Porque qualquer dono de empresa que chegasse para dirigir, como é que está empregado? Tá ruim. Ninguém quer pegar, entendeu, Fernandinho? Agora o Corinthians, que continua arrecadando 1 bi, acho que é mais de 1 bi ainda, só 1 bi arrecadou o Palmeiras no ano passado. A maior arrecadação da história do Palmeiras. Foi. 1 bi, o Corinthians já vem arrecadando isso já há muito tempo. Sem ganhar nada, hein? Sem ganhar nada. 6 anos sem ganhar nada. Então, eu acho que enquanto não abrir para todo mundo voltar, todo torcedor voltar ainda e torcedor fiscalizar mais a gestão, a gente vai continuar com essa bagunça, não só no Corinthians, como é o Corinthians que a gente está falando, mas nos outros clubes também é assim. Eu nunca vi tanta divisão e eu não sei como é que vai ficar esse futuro. Os lados estão bem definidos e como isso vai, de repente, repercutir no futuro do time. O futuro a gente vai ter que esperar acontecer aí, né? Bom, o processo não está definido ainda. Não, foi só um primeiro passo. Agora, ontem o Augusto saiu derrotado, porque são 126 votos favoráveis ao impeachment, 114 contra. Então, Isso é para aceitarem, Sim, o Conselho aceitou que vai haver a votação para essa possibilidade ou não. Mas é óbvio que faltaram um número significativo 62 de conselheiros. não estiveram lá. Obviamente que quem votou a favor vai manter isso daí, só se mudar a ideia na última hora. Então, o Augusto ele precisa tirar esses 12. Ele precisa tirar esses 12 de diferença, né? São 12 votos a mais para o impeachment. É preciso saber se esses 62 outros que lá não estiveram, se eles estarão na próxima votação. Então, acho que isso também é importante a gente salientar. E aí é o seguinte, aí também não está afastado diretamente, né, Fernandinho? Aí vai para uma nova votação com os sócios, que é um grupo pequeno também, aí na última votação para presidente foram 6 mil e poucos votos. Esses é que vão definir se de fato ele fica ou se ele sai. E se o Augusto sair, teremos em até 90 dias novas eleições no Parque São Jorge. Aí é que está a questão. Quem vem? Quem entra? Quem vai comandar o Corinthians? Os candidatos que vão surgir, né? Quais são os candidatos que vão surgir? Vai voltar a turma da Renovação e Transparência? Vai ser alguém do grupo do Augusto? O Mané da Carne que concorreu com o Augusto, não foi? Quem que foi que concorreu com o Augusto? Foi o André Negão. André Negão, que é da Renovação e Transparência. André Negão, exato. Cara, assim, esse processo ele já está se arrastando há muito tempo, isso não beneficia. Ou define ou não define, alguma coisa tem que ser resolvida, porque esse processo só prejudica toda essa recuperação que o Corinthians vem conseguindo dentro de campo e tentando se organizar financeiramente. Tem que ter um ponto de definição dessa história, porque se continuar, não vai trazer benefício algum, pelo contrário, vai aumentar a quantidade de prejuízos, que tem situações aí que você não consegue nem dimensionar o que pode acontecer. Isso é ruim mesmo, Fernandinho, que a gente começa o ano e o Corinthians que dentro do campo funciona, fora do campo a gente está vendo o que está acontecendo, né? E protelar essa questão é pior, porque isso vai acabar chegando no campo também. Então uma coisa que se construiu, pelo menos dentro de campo, que há algum tempo não se via, algum tempo o Corinthians não tem um time tão competitivo como tem esse ano. Está alheio a essa diferença, né? Como? O campo está alheio a essa diferença. Porque estão sobrevivendo, estão jogando. Ainda. Mas o futebol precisa da vitória, ainda, mas né? Fernandinho, nós já vimos salário atrasado esse ano, né? Que o ano passado, pelo menos, nós não tivemos notícia. Então, assim, claro que isso tudo chega no campo também. O reflexo dessa confusão toda administrativa, esse processo de impeachment, e que não anda, e que não resolve, ou vai ter impeachment ou não vai ter impeachment, só é protelado, prorrogado, e que vai continuar esse processo, é ruim, porque vai acabar também refletindo dentro de campo. Então o Corinthians, que há muito tempo não tinha um time forte, competitivo, como conseguiu para essa temporada, vai sentir reflexo dessa bagunça, essa baderna política do clube.
Vamos ver se o campo vai ter a força suficiente para deixar isso de lado, porque dentro de campo 11 Eu jogos acho que sem essa é a perder. esperança do Augusto. Agora, e Até se o por Augusto isso é que ele vem. afastado? Se o Augusto é afastado, vamos lá. Aí começa a sobrar para o técnico, começa a sobrar para o soldado, que é o diretor de futebol. Quer dizer, aí você começa a impactar diretamente, não é, Souza, o dia a dia do clube, né? Do time. Então, e aí vai demorar, ô Veloso, 90 dias para ter uma nova eleição. Sim. Aí vai ser o processo pior do que aquele que a gente viu na última eleição, né? Realmente, Fernandinho, acho que você matou a charada. Já podia ter sido definida essa situação no dia 9 de dezembro. O Campeonato Brasileiro terminou no dia 8 de dezembro, né? Dia 9, segunda-feira, né? Dia 9 de dezembro do ano passado, uma segunda-feira, eles podiam já ter definido essa situação. Ou tem impeachment ou não tem. Mas quem está protelando isso aí é o presidente. Não é o conselho. Não, Quem entrou com liminar para não ter a votação foi ele. Aliás, vocês falaram aqui ontem que ele não ia entrar, que ele já tinha falado, ele entrou de novo, né? O Augusto. É que o juiz não deu, né? Ele entrou pedindo de novo liminar para anular a votação e o juiz não deu dessa vez. Alguém da defesa entrou em nome dele. Pedindo a liminar de novo. Houve momentos quentes de discussão, apontando erros de um e de outro. Vamos ouvir agora o presidente do Corinthians, Augusto Melo, e também o presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Tuma Júnior, que são dois personagens fundamentais nessa história, nesse momento que o Corinthians está vivendo. Cara, o que prejudica é ter um presidente de um conselho igual o Romeu Tuma, um cara completamente parcial, que está trabalhando para eles, advogando em causa própria. É um cara que não deixou nem a gente se defender, não deixou fazer nada, é um ditador, cara, que está na hora de acabar. O Corinthians está na situação porque tem um cara desse presidindo o conselho. Esse cara não tem mais condições nenhuma, não tem moral nenhuma mais para presidir o conselho, cara. Temos que fazer alguma coisa, esse cara não tem mais condições, cara. Meus advogados vão cuidar disso. Sim, ele vai marcar uma nova data porque eles mesmos acharam melhor por segurança, muitas pessoas de idade, que a gente também está preservando isso. Agora, cara, essa política do Corinthians é muito suja, cara. O Corinthians está nessa situação porque tem gente desse tipo aqui dentro, cara. Principalmente no conselho, principalmente conselheiros, alguns conselheiros, né? O Corinthians está nessa situação por causa disso. Enquanto esses caras não for banido do Corinthians, cara, o Corinthians nunca vai sair disso. Presidente, a votação foi uma diferença de 12 votos. O senhor acredita que pode reverter isso na próxima? Sim, com certeza a gente reverte, mesmo porque ele não deu chance para um monte de coisa. Ele foi ditador em todo sentido. Aliás, a confusão teve porque ele automaticamente advogou por ele mesmo comentou e ele mesmo julgou e não deu direito nem a gente comentar. Pô, aí virou um tumulto, cara. Quer dizer, é um ditador, cara. Ele está sendo ditador. Ele não tem mais moral, ele não tem condição emocional, ele não tem mais competência para dirigir um conselho. Tem que entrar com a destituição desse cara. Esse cara não tem mais moral nenhuma para dirigir um conselho. Lamento a declaração do presidente, ele devia estar emocionalmente abalado, talvez com o clima da reunião, com a votação que deu prosseguimento ao processo de impedimento. Eu quero crer que no íntimo dele ele não pensa assim, porque ele sabe minha conduta, foi toda dentro do estatuto, ele estava lá com a defesa dele, com o advogado dele constituído. Tudo que o advogado dele solicitou foi feito, os conselheiros puderam acompanhar. Está tudo gravado, foi tudo dentro do regimento, dentro do estatuto. A gente está tranquilo, sereno. A reunião, na verdade, ela foi suspensa, mas ela continua aberta. O artigo 85 do estatuto prevê isso. Foi isso que foi deliberado pelo plenário, então ela continua aberta. Então, assim, quem não estava em chegar é como se estivesse chegando atrasado. Então ela está aberta e a gente ainda não deliberou que data vai ser a continuidade dela. Você vê que feridas profundas, né, acabam emergindo nessa história e não vai ficar só o impeachment ou não impeachment. Há uma sugestão aí de mudança, de alteração de estatuto, das regras que organizam o clube. Não é um negócio simples de ser resolvido. Não, mas eu acho que o Corinthians tinha que ter essa austeridade já há algum tempo, né? Se tivesse, talvez não chegasse essa dívida aí de 2 bilhões e 400. Chegou a conta, né, Veloso? Aquele momento que a gente fala, mas só agora a conta ia chegar. Como é que vai administrar agora uma dívida como essa que o clube, né, está atolado nessa dívida? Então, é muito difícil, os juros são altíssimos, você tem uma receita que o clube gera, mas que está... comprometida, né, Veloso? Está comprometida em função dessa dívida toda, então a situação é realmente muito difícil. Mas... precisa se resolver, né? Precisa passar limpo agora esse momento, essa administração, e que tomara que, independente do resultado que aconteça, se ele sai ou se ele permaneça, que continue essa fiscalização firme em cima do próximo, da continuidade do mandato aí do Augusto. A grande questão é essa, né? Isso que o Veloso falou. Por que agora? Né? O Augusto, teoricamente, o Augusto já sabia dessa oposição ferrenha,
A gente está vendo muita coisa acontecendo agora, né? Tudo começou com a história da Vai de Bet, da primeira patrocinadora, né? Esse barulho começou, esse ruído ganhou força com isso. Olha, né? Fernandinho, muitos empresários que já tinham dívidas antigas. Ah, sim, não, tem muita gente cobrando que não cobrava, tem uma série de situações. A questão é, Fernandinho, por que agora? Sim. Porque essa dívida já é antiga. Sim, o que menos se vê aí, de todas as falas que a gente vê, o que menos se pensa é no Corinthians. Mas é o que eu falei, em nenhum momento a exatamente. impressão que dá é que ninguém está preocupado com o futuro do clube. Não. Ninguém, você não vê. Acho que a única que está preocupada com o futuro do clube, na realidade, é a torcida. Exatamente. São os caras que estão lá, estão cobrando, não sei se da maneira certa ou errada, mas são os torcedores que parece que dão a impressão que são os únicos que estão preocupados com o futuro do clube. Porque num momento desse de distensão, ou você chega num consenso, ou vai partir para um racha como está partindo, que a gente não sabe o que vai dar. O consenso se pensa no bem do clube. A falta do consenso se pressupõe que você vai partir para um confronto de ideias, de valores, que se não se sabe onde vai parar. Acho que esse é um grande dilema nesse momento. As gestões passadas, Fernandinho, Souza e Veloso, elas tinham a maioria do conselho, né? Porque muita gente fala, mas por que não se discutiu impeachment em situações anteriores? Por exemplo, a Tausa. A Tausa até agora não tem nenhuma definição sobre a Tausa. Esse negócio está aberto aí. E outros contratos estranhos, jogadores que entraram na justiça e não conseguiram ganhar o dinheiro ainda. Tem dívidas de décadas ali sendo dívidas cobradas. imensas com empresários, você mesmo comentou aí, só com o Bertolucci já acionado quase na justiça. 80 milhões. Quase 80, 78 milhões. O Will, o Pedrinho, O Will Dantas. entrou agora, parece que foi o Augusto que falou para ele entrar. Exato. Nesse sistema de recuperação. André Cury, Carlos Leite, enfim. Tem vários outros. Tem todo esse processo. Agora, eu acho que tem um negócio que está super errado aí, sabe? 302 conselheiros. Acho que é muita gente para cuidar do negócio, sabe? Eu acho que Mas poderia é um problema do estatuto do então, clube. tem O que clube mudar. foi criado dessa maneira. Tem que mudar. E respondendo a pergunta que você fez aqui, que a gente não respondeu. Os caras não querem largar o osso. Não querem largar o osso. Porque a dívida pode ser de 2,4, viu, Souzinha? Mas a grana que entra é 1 bilhão por ano. Então, é um doce legal, né? De se pegar, né? Agora, se eles pensassem no Corinthians, eles assinariam aí um novo armistício, uma paz. Também, mas eu abriria o Corinthians Cessar-fogo para o sócio. Um cessar-fogo. Eu abriria o Corinthians para o sócio, uma participação do sócio, e mais adiante eu abriria o Corinthians para uma sociedade anônima do futebol nos moldes do Corinthians. É possível fazer várias formas de SAFs hoje no futebol. Eu acho que essa é uma saída muito profissional, porque já ficou demonstrado. Não adianta atirar para a renovação e transparência ou Augusto. O Corinthians vai continuar tendo problemas de gestão porque não tem gente capacitada para comandar esse negócio chamado Corinthians. Isso é fato. Ou não é permitido que gente capacitada se apresente para gerir? Também não é fácil gerir um clube que deve tudo isso. Não, sem dúvida. Não é fácil. Bom, mas enfim, gente, é o que aconteceu. A gente vai aguardar agora a definição de quando nós teremos a definição da data que vai acontecer. Aí sim, a votação no Conselho para ver se o Augusto Melo será acusado provadas as acusações que fazem, o que justifica o impeachment, se ele vai ser empichado ou não, e aí parte para o segundo tempo, que é a votação do sócio. Aguardar, foi o que aconteceu ontem, está aqui registrado, e a gente segue com o programa e aguardando aí o que vem pela frente. Vamos falar... E aí, fiel, a situação no Corinthians está pegando fogo com o processo de impeachment do presidente Augusto Melo. Queremos saber sua opinião. Você é a favor ou contra o impeachment? Deixe seu comentário. Enquanto isso, confira as últimas notícias do Timão. Próximo jogo. O Corinthians enfrenta o Água Santa nesta quarta-feira, 22 de janeiro de 2025, às 19h30, na Neoquímica Arena, pelo Campeonato Paulista. Renovação com Maicon. O clube anunciou a renovação do empréstimo do volante Maicon até o final de 2025. Maicon, que pertence ao Shakhtar Donetsk, está em sua quarta temporada consecutiva com a camisa alvinegra. Visita especial ao CT. O Corinthians recebeu Levi, um torcedor apaixonado do Pará que enfrenta uma doença rara, no CT Joaquim Grava. Durante a visita, Levi teve a oportunidade de conhecer o elenco e foi recebido pelo atacante Memphis Depay. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber mais notícias sobre o Corinthians.
Vai, Corinthians!